Salve, salve, querido e querida estudante, professor Joãozinho na área. Vamos que vamos agora para o tema de Introdução à Eletrodinâmica. E já adianto que para entender tudo de eletrodinâmica tem que ter passado pelo crivo da eletrostática. E lá a gente vê bastante coisa que se você não conseguiu compreender ainda, não adianta vir para cá. Primeiro vai lá em eletrostática, estuda tudo isso aqui e depois você vem para essa aula aqui, tá bom? Então em eletrostática a gente viu, só um panorama geral, né? Os condutores em equilíbrio eletrostático. E o que isso significava, né? Condutor em equilíbrio eletrostático. Que os portadores de cargas livres não vão se movimentar em nenhum sentido preferencial. O movimento é muito mais dado pela agitação térmica. O campo elétrico no interior desse condutor é nulo no condutor em equilíbrio eletrostático, né? E o potencial elétrico no interior e na superfície externa eram constantes. E mais importante de tudo, não havia DDP. O que é isso aqui mesmo? Diferença de potencial. Não tinha um potencial com valor, um outro potencial com outro valor, criando uma diferença de potencial para colocar os portadores de cargas elétricas em movimento. Então, quando isso existir, a DDP, aí nós teremos os portadores de cargas elétricas em movimento, constituindo assim a corrente elétrica. Tudo bem? E aqui na eletrodinâmica a gente vai estudar as causas e os efeitos da corrente elétrica. Então, para começar, uma definição bem simples, nós temos que a corrente elétrica vai ser definida como um movimento ordenado, entre aspas, esse ordenado já vou explicar o porquê, dos portadores de carga elétrica. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, para ilustrar para você, uma tomada, onde ali nós temos a tal da DDP, né? Nós teremos a diferença de potencial aqui. E no fio condutor, ele vai conduzir portadores de carga elétrica. Aí eu dei aqui um zoom nessa parte aqui do fio, para a gente entender como é que se dá esse movimento ordenado aí dos portadores, né? Vamos imaginar elétrons mesmo para facilitar a nossa vida. Então tá aqui, um elétronzinho, tá bom? Esse elétronzinho, ele vai caminhar na direção aqui da esquerda para a direita. Mas é o seguinte, gente, o fio, ele é feito de átomos. Imaginemos aqui um fio de cobre. Então ele vai ter átomos de cobre que estão desenhados aqui em bolas maiores, nessa cor aqui meio amarronzada, meio cobre mesmo, né? E a gente sabe, né, o que um pré-requisito, até coloquei aqui para a gente lembrar, que todos os átomos estão sobre um determinado movimento que é responsivo pela sua temperatura, né, pela sua agitação térmica. Então, todos os átomos possuem uma agitação térmica que está relacionada com a sua temperatura, e isso é um movimento natural, tá? Só que quando esse fio aqui for ligado numa tomada, os elétrons aqui agora, eles vão passar a ter um movimento ordenado. O que isso significa? Um sentido, uma orientação preferenciada. Eles vão então, por exemplo, dessa região aqui para essa outra região aqui. Estou representando isso por esse vetor aqui, que vai representar o vetor velocidade dele, por exemplo, tá bom? Mas é o seguinte, eles vão então preferir buscar uma orientação preferenciada. Só que ao passar, né, entre esses átomos aqui, nada impede que eles colidam com os átomos. E de fato isso vai acontecer e vai acontecer muito. Então vão haver sucessivas colisões entre o elétron, que está constituindo a corrente elétrica, e os átomos que constituem o material do fio condutor. Tudo bem? Então, assim, não é tão ordenado, por isso que eu coloquei entre aspas. É muito mais uma orientação preferenciada devido a DDP, devido à diferença de potencial, beleza? Então, feita essa definição, a gente já pode falar um pouquinho mais
né, lembrar um pouquinho mais dessa DDP, que também é chamada de tensão elétrica, ou também, num termo coloquial, voltagem. Tudo isso é a mesma coisa, né, simbolizado pela letra U, aquele U estilizado. Mas lembre-se que é uma DDP, uma diferença de potencial. Coloquei um corpo aqui eletrizado negativamente, ele tem um módulo de carga ali 18 microcoulombs e um outro aqui B que está neutro. O módulo da carga ali igual a zero, ele está neutro, tá? E aí, lembrando que essas cargas aqui que a gente calcula é o excesso. Esse cara que está neutro não significa que ele não tem carga positiva e nem carga negativa. Não, ele pode ter, só que elas estão equilibradas aqui, de maneira que a mesma quantidade da carga positiva é igual à mesma quantidade da carga negativa. Por isso, a carga é excessiva, a carga total vai ser zero. Aí imagine agora que eu coloque um fio condutor entre esses dois corpos A e B eletrizados. O que vai acontecer? Os elétronzinhos que estavam aqui no corpo A vão começar a migrar para o corpo B. Mas por que isso vai acontecer? Porque existe uma diferença de potencial entre eles. O potencial aqui é mais intenso do que o potencial aqui, né? Porque se a gente lembrar bem, o potencial ele tem a ver com o módulo dessa carga geradora, né? Lembra que é K, constante eletrostática, a carga geradora vezes a distância, dividido pela distância onde ela se encontra, onde o potencial se encontra, né? E aí, a gente pode dizer que nesse corpo A o potencial é mais intenso, né, do que no corpo B. Estou falando mais intenso porque a gente aqui trabalha com módulo, né? E como são cargas negativas, aqui o valor do potencial seria mais negativo do que aqui. Só que eu estou falando mais intenso porque de fato tem mais cargas negativas do que aqui no B nesse processo inicial. Então coloquei o fio condutor conduzindo aí os elétrons e vai preenchendo, esse corpo B vai ganhando essas cargas negativas. Até chegar um momento, por enquanto aqui na situação intermediária ele passou a ter 14 microcoulombs, aí aqui ele ganhou 4, então ficou com 4 microcoulombs. Até chegar um processo final em que ambas vão se equilibrar, né? Essa aqui vai estar com, por exemplo, 9 microcoulombs e o B ganhou 9, então agora eles têm a mesma quantidade de carga. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essa corrente aqui de elétrons, ela foi uma corrente temporária. Entendeu qual é a ideia? É temporária. Como assim temporária? Temporária porque durou um certo tempo e cessou a partir do momento em que a DDP aqui não mais existe. A DDP ali se tornou zero, U igual a zero, ou seja, o potencial do A menos o potencial do B foi igual a zero. Não existe DDP. E aí não existe mais corrente. A gente pode escrever, inclusive, assim, o I vai ser igual a zero. I da corrente, tá bom? Mas daqui a pouco a gente retorna a isso. Só que, gente, e se a gente pensar no seguinte fato? A corrente for temporária, nem sempre isso é desejável. Muitas das vezes a gente quer que a corrente continue para que um dispositivo funcione, um dispositivo elétrico. Então, se imaginarmos a seguinte situação bem pictórica mesmo, os elétrons estavam passando naquela situação intermediária, onde aqui tinha 14, aqui 4, ele ganhou 4, e aí uma mãozinha, uma mão imaginária, pegaria esses elétrons e retornaria esses elétrons para o corpo A. Imaginou essa situação bem lúdica? Se a gente pudesse de alguma maneira fazer isso, eu quero que você perceba o seguinte, o que aconteceria, né? Bom, aqui tem um potencial mais intenso, aqui um potencial menos intenso. E existe então uma força elétrica que está atuando nesses elétrons nesse sentido aqui, A força elétrica atuando nesse sentido. Essa força elétrica, ela é responsável por fazer uma conversão de energia potencial elétrica que os elétrons tinham nesse corpo A inicialmente em energia cinética para ele ganhar esse movimento e ir do corpo A até o corpo B. Não sei se você está compreendendo, mas deixa eu passar aqui uma nova visão para você. Se liga, meu caro e minha cara.
Daqui do potencial A para o potencial B, tem uma DDP e também tem energias potenciais diferentes. Aqui na região do A, o elétronzinho tem uma energia potencial adquirida. Só que ele vai converter essa energia potencial em energia cinética para ele entrar em movimento. Entendeu qual é a ideia? E quem está fazendo isso é justamente a força elétrica que está atuando aqui nele. Então, essa força elétrica que atua no elétron, ela é, na verdade, uma força que faz com que ele perca essa energia potencial elétrica para ser convertida em energia cinética. Agora, presta atenção nessa mãozinha aqui. Essa mãozinha está fazendo justamente a situação contrária dessa força elétrica. Essa mãozinha, ela executa uma força, né? Uma força que tem o papel justamente o contrário dessa força elétrica. Essa mão, ao carregar, né, o elétron para o potencial A, para a região de potencial A, na verdade está fazendo com que essa força aqui converta, né, renove a energia potencial elétrica. Por isso que eu estou chamando ela aqui de uma força geradora de energia potencial elétrica, para eu retroalimentar o meu circuito. E existe essa mãozinha, tem um nome especial para ela. Essa mãozinha, ela está funcionando como um gerador. E o gerador, né, um exemplo de gerador, são pilhas. Pilhas são geradores, né? E o gerador, ele tem ali, ó, um polo positivo, sempre positivo, e um outro polo sempre negativo, tudo bem? E aí um exemplo disso seria a pilha. A pilha é um exemplo de gerador, tá bom? Só que aí você pode se perguntar, beleza, assim como a energia potencial elétrica foi convertida em cinética e quem fez isso foi a força elétrica, e essa força aqui, ó, que está fazendo um papel contrário, força geradora de energia potencial elétrica, e você está me dizendo que essa mãozinha é o gerador, então, João, esse gerador ele tem que de alguma maneira converter essa energia, essa outra energia, em energia potencial elétrica. E que energia é essa outra que ele tem para ser convertida em energia elétrica? Exatamente essa pergunta que você poderia se fazer, né? Pô, essa energia do gerador vem do nada? Não, ela não vem do nada. Ela vem justamente de alguns componentes que estão internamente aqui ao gerador. Por exemplo, uma pilha, né, tem energia química envolvida ali dentro nos seus constituintes internos. Então, numa pilha, nós vamos ter a conversão de energia química, né, do produto das reações internas à pilha em energia potencial elétrica. Esse seria um exemplo, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento aqui a nossos estudos. Agora a gente pode falar do sentido convencional da corrente elétrica, porque você pode imaginar a seguinte situação. Você tem aqui agora o gerador, que é uma pilha, polo positivo, polo negativo. E os elétrons que vão andar através de um fio, e isso tudo aqui é uma representação esquemática de um circuito elétrico, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Só que, gente, se é um elétron, o elétron tem carga negativa. Ele então seria atraído, né? Ele seria atraído para o polo positivo do gerador. Então ele andaria aqui, ó, nesse sentido, né? Ele seria atraído para o polo positivo e repelido pelo polo negativo. Entre outras palavras, ele sairia do polo negativo, percorreria o circuito e entraria aqui no polo positivo. Ou seja, vai do negativo para o positivo. Só que a gente adotou, e quando eu digo a gente, são os cientistas, e o contexto, a explicação disso é de um contexto histórico, a gente adotou o sentido, né, dos portadores de carga sendo do positivo para o negativo. Isso significa que esse sentido aqui que a gente esperaria que fosse o convencional, né, ele na verdade é o sentido real. Aqui é o sentido real. E o sentido convencional é como se você tivesse cargas positivas, é como se tivesse uma carga positiva aqui, e ela fosse repelida por esse polo positivo e atraída aqui pelo polo negativo, ou seja, do positivo para o negativo, certo?
Só que cargas positivas, a gente estudou, elas não se movimentam, né? Se a gente pensar, por exemplo, num próton, né? É claro que a gente pode até isolar uma carga positiva e colocá-la para se movimentar, mas isso é muito difícil, requer muita energia, requer um laboratório sinistro, com alta tecnologia. Então, a gente poderia pensar em íons também, mas pensando aqui nos elétrons, a gente tem que entender que realmente vai do positivo para o negativo, esse sentido convencional, e para ser uma convenção tem que ter uma explicação mais exata. Historicamente, as pessoas, né, acreditavam, os cientistas acreditavam que a correnteza ela sempre ia do potencial maior para o potencial menor. Imagine, por exemplo, que você tem aqui dois recipientes e um está super preenchido com água e o outro até aqui. E entre eles tem um registro. Quando você abrir esse registro, a água vai correr da maior altura para a menor altura, até que esses dois níveis de água vão se equilibrar, vão ter a mesma altura. E aí o que aconteceu? A correnteza foi do maior potencial aqui, maior energia potencial gravitacional, para a região de menor energia potencial gravitacional. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. A corrente elétrica vai do potencial maior para o potencial menor. E outra explicação disso, muito mais interessante também, tem a ver com o sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Lembra-se disso lá em campo elétrico uniforme, placas paralelas e planas, né? Aqui é a mesma coisa. A carguinha ela se movimentaria então no mesmo sentido do campo elétrico. Quer ver uma aplicação disso? Imagine aqui que você tenha, né, um recipiente com solução aquosa, água, e esse recipiente está interligado aqui por duas placas positivas, duas placas carregadas, uma positiva e outra negativa. Essa positiva tem um potencial maior, essa negativa tem um potencial menor, né? E a gente joga sal, joga NaCl nessa aguinha aqui, virando então uma solução aquosa de NaCl, ou tão vulgarmente falando, de sal mesmo, de sal de cozinha. Quando isso acontecer, o Na+, que é um cátion, vai ser atraído pela placa negativa. E o Cl-, que é um ânion, vai ser atraído pela placa positiva. E aí você se pergunta, em qual delas, em qual sentido isso aqui vai se constituir uma corrente elétrica? Agora você já sabe, porque é sempre do positivo para o negativo, beleza? Sentido do campo elétrico, ok? Olha só então, uma coisa interessante também para a gente finalizar essa parte é que a corrente elétrica nos condutores líquidos, que isso aqui seria uma solução eletrolítica, né, acarreta transporte de massa. O íon Na+, ao atingir esse eletrodo aqui negativo, ele vai receber um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele vira um átomo de sódio. O íon cloro, quando atingir essa placa aqui positiva, ele vai doar um elétron. Quando ele doa um elétron, ele vira um átomo de cloro. Então, ele transporta uma massa para cá. Ele tem esse transporte de massa. Isso tem uma aplicação na ciência, nas indústrias, chamada de galvanoplastia ou então de eletrodeposição. Olha que desenho maneiro que eu preparei aqui para vocês. Vejam o que eu quero representar com ele, né? Tem uma bateria, um gerador, e nesse gerador nós temos aqui o fio que está ligado ao polo positivo. A gente chama isso na química de ânodo, né? Num processo de eletrólise, é o que de fato está acontecendo aqui. E aqui esse cabo em azul está ligado ao cátodo, ao potencial menor, né? Ao polo negativo. E no polo aqui positivo, nós temos interligado a ele uma placa de ouro. E no polo negativo, no cátodo, nós temos ligado a ele um anel de alumínio, o qual a gente quer revestir de ouro. E tudo isso aqui está mergulhado numa solução de nitrato de ouro 3, ou seja, AuNO33, tá bom? Como é que isso vai acontecer? Quando o alumínio for depositado aqui nessa solução, ele vai começar a perder um elétron, ele vai começar a sofrer um processo de oxidação. E aí esse alumínio aqui, ele vai alumínio, ele vai
perder 3 elétrons, ou seja, vai ficar mais 3 elétrons. Confere? Você entendeu qual é a ideia? Vai sofrer um processo de eletrodeposição. É assim que, por exemplo, alguns talheres são revestidos também de ouro, né, ou qualquer outro metal, através desse processo de galvanoplastia. Ó. Então aí vão depositando ali, ó, ouro neles e eles vão ficando com uma corzinha muito legal. Alguns canos também, eles passam por um processo de prateação, né? E aí vão sendo depositados com prata, e aí vai ganhando aquela cor maneira também, bem brilhante, ou até mesmo cromo, ou seja, um processo de cromação. Isso acontece com alguns anéis, com algumas bijuterias também, que vão ficando bem prateadas ou bem cromadas. Isso você já deve ter visto também em rodas de carros, né? Que vão sendo bem cromadas e aí vão ficando com aquele brilho maneiro. Mas a intenção aqui não é só deixar com brilho, né, gente? A intenção é de proteção. Você consegue dessa maneira criar uma camada protetora numa região externa. E aí, um material possivelmente que se oxide com facilidade, ele está sendo protegido, revestido com um material que sofre uma oxidação mais rápida, mas pode proteger, ou até mesmo com um material que não sofre uma oxidação tão rápida assim, e aí consegue proteger com muita eficácia, tá bom? Então esse é o processo de galvanoplastia. Bom, gente, com isso a gente termina aqui a nossa primeira parte, muita informação, a gente volta em breve com a segunda parte, tá bom? Para podermos falar da intensidade da corrente elétrica. Falou? Valeu, valeu e até!